Então, vamos lá. Deixa eu transmitir aqui na tela. Cadê? Então, vamos lá. Deixa eu preparar aqui o... Pronto. Peguei o WhatsApp aqui na outra tela. Então, vamos lá. Consegue me ouvir aí, pessoal? Então, o assunto dessa semana daqui... Opa. Beleza. Então, o assunto dessa semana daqui é reflexão. Muito fácil. É só como é que funciona. Vamos estudar como é que é o funcionamento de espelhos, por exemplo. Muito tranquilo. Então, ó, reflexão está dentro da física, dentro do bloco de óptica, que normalmente é o livro 2. E o capítulo é esse aqui, né? Reflexão. Tá? Então, vamos lá. Então, apenas como introdução, por que a palavra ambulância está escrita ao contrário, né? Por que isso aqui a gente vê isso aqui no cotidiano, né? Tem muita gente que se pergunta por que disso, né? E como é que funciona, por exemplo, um espelho, né? Aí a gente vai analisar todas essas teorias de funcionamento do espelho, explicar por que a palavra ambulância está escrita ao contrário, tudo nessa aula. Tá? E como é que isso aqui é possível, né? Então, esse brinquedinho daqui que a gente compra em lojinhas aí de R$ 1,99, né? Essa ilusão de ótica aqui, né? Isso aqui é uma composição de várias e várias reflexões, composição de vários espelhinhos. Aí você pode produzir um brinquedinho como esse daqui, né? Tem a aparência que o túnel é infinito, né? Mas quando você coloca o brinquedo de lado, assim, você vê que ele é pequenininho, né? Aí, aí você pensa, nossa, que bizarro, né? Opa, então, peraí. Então vamos lá. Então, tais fenômenos e aplicações são explicados com as leis e propriedades da reflexão. Então, apenas foi uma introdução. Leis da reflexão. Então, ó, a primeira lei da reflexão, que ela não é tão incrível assim, não é tão importante assim, é mais a segunda, tá? Mas eu sempre comento sobre ela, é que ela diz o seguinte: o raio incidente. Tá? Vou explicar aqui primeiro o desenho, depois a gente vai para a própria lei. Tá? Eu peguei um espelho daqui, liguei uma lanterna qualquer. Essa lanterna saiu um raio de luz, esse verde daqui. Esse raio de luz aqui ele tem um nome específico, ele se chama raio incidente. É o raio que saiu da fonte e vai tocar no espelho. Ainda vai tocar no espelho. A gente também tem esse raio vermelho daqui, que é o raio de luz depois que ele já bateu no espelho, depois que ele refletiu. Então a gente chama esse raio vermelho aqui de raio refletido. Temos também outras três informações importantes, que é o ângulo de incidência, a linha normal, o perpendicular, e o ângulo de reflexão. Então, ó, como é que funciona isso aqui? O ângulo de essa linha normal daqui, essa linha imaginária perpendicular, que ela nasce a partir entre o raio incidente, o raio que está vindo vai bater no espelho, e essa reta normal daqui. Essa reta normal ela forma um ângulo de 90 graus ó, no espelho. E a gente levanta essa linha pontilhada a partir do ponto em que o raio de luz está batendo no espelho, nesse pontinho lá, né? Esse pontinho roxo aqui. Tá?
Então, esse ângulo de incidência, ele nasce da onde? Entre o raio incidente e essa reta normal. Tá? E esse ângulo vermelho daqui, que a gente chama de ângulo de reflexão, é um ângulo formado entre o raio refletido, né, o raio que saiu do espelho, depois que bateu no espelho, e essa linha normal. Tá? Nesse caso aqui, os dois ângulos são iguais. Né? Entrou 45 e saiu 45. Os dois valem 45. Tá? E a primeira lei diz o seguinte, que o raio incidente, o raio verde, o raio refletido, que é o raio vermelho, e essa reta normal, todas elas estão no mesmo plano. Tá? O que ele quer dizer com essa primeira lei? Que é possível a gente reproduzir esse fenômeno aqui numa folha de papel. Só isso. Tá? Aí a gente pode realizar todos os nossos estudos numa folhinha de papel. Vamos lá. E a segunda lei que é a mais importante de todas, que o valor do ângulo de incidência, isso aqui não é coincidência. O ângulo que o raio entra no espelho, esse ângulo formado entre o raio incidente e a normal, ela sempre vai ter o mesmo valor do ângulo de reflexão, que é o ângulo que ele saiu do espelho. Então, se ele entrar com 45, ele vai sair com 45. Se ele entrar com 30, vai sair com 30. Se ele entrar com 50, ele sai com 50. Todo ângulo de incidência, a gente vai representar com essa letrinha I aqui, incidência. E todo ângulo de reflexão, a gente vai chamar desse raiozinho aqui, esse Rzinho aqui. Tá? Então, muito fácil. Tá? Então, só tem que tomar cuidado com isso aqui. Ó. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são medidos a partir da normal. Tá? É sempre a partir dessa normal daqui. Não é esse ângulo maluco daqui. Ó. Esse aqui de fora. Tá? Nem esse aqui e nem esse aqui. Não é esse e nem esse. É o ângulo entre o raio que entra e é normal, e o raio que sai e é normal. Tá? Então, esse é o I, ângulo de incidência, esse aqui é o E, é o ângulo de reflexão. Aí vamos fazer um exercício, bem tranquilos. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz o seguinte experimento, né? Coloquei uma lanterna aqui, uma lanterninha aqui, assim. Esse raio que vai bater no espelho ainda, a gente chama de raio incidente. Bateu no espelho e refletiu. Esse aqui é o raio refletido. Ele disse o seguinte, que o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido foi de 80 graus. Ele está perguntando para a gente duas coisas. Qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? Então ele está perguntando isso aqui, ó, o ângulo entre o raio incidente, que é esse primeiro amarelinho aqui, o raio incidente, e a normal, ele está pedindo esse ângulo aqui, a gente já sabe que é o ângulo de incidência. E ele pergunta mais o quê? E qual é o ângulo entre o raio refletido e a superfície? Então, ele está perguntando para a gente qual é o valor desse ângulozinho daqui, entre o raio refletido e o espelho. O espelho é esse chãozinho daqui. Tá? Então, como é que vai funcionar isso aqui? Como a gente sabe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, esses dois aqui são iguais, e se a soma dos dois, né, esse ângulo todo aqui de 80 é a composição dos dois ao mesmo tempo, e como os dois são iguais, concorda comigo que esse ângulo de 80 ele vai metade para cada lado? Então, se eu tenho 80 aqui entre um raio e o outro, e eu quero descobrir, por exemplo, esses dois ângulos aqui de cima, que eu sei que são iguais, eu vou dividir esse 80 graus aqui em dois ângulos iguais. Então, 80 divididos por 2, eu vou achar 40 graus. Esse 40 graus, ele entra aqui. Tá? O ângulo de incidência, ele vale 40 graus. Tá? Aí, por definição, já que o ângulo que ele entra no espelho é sempre igual ao ângulo que ele sai do espelho, né, a gente pode determinar o quê? Que o valor desse ângulo aqui, de reflexão, ele também vale 40. Tá bom? E a última coisa que ele pergunta é isso aqui, ó. Quanto que vale o valor desse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui que ele pediu extra, que é o ângulo entre o... Só um minutinho.
o ângulo entre o raio refletido e o ângulozinho entre o raio refletido e o espelho. Ele está perguntando quanto que vale esse θzinho daqui. Se a gente sabe que a reta normal sempre forma 90 graus com o espelho, aqui tudo tem 90 graus. Se você já tem 40 graus aqui, ó, né? E sabemos muito bem que toda essa metade daqui tem 90 graus, quanto que vai sobrar para cá? Vai sobrar 50. Então, eu vou passar limpo todo esse bate-papo aqui que eu fiz, né? Então para resolver essa questão, observe a figura, né? Então, eu repeti aqui a figura. Como ele tem ângulo aqui de 80, né? Eu tenho aqui o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Os dois sempre são iguais. Então, já que a soma desses dois ângulos aqui deu 80 e os dois são iguais, vai metade para cada lado. Então, esse aqui é 40 e esse aqui é 40. E como ele pediu o ângulo, né, esse ângulozinho daqui, que ele faz com raio refletido e o chão, né, o espelho, né, é muito fácil, porque aqui eu já sei que é 40 e aqui é o que falta para ele chegar a 90 graus. Então, só pode ser 50 graus. Tá? Todo esse PDF daqui, todo esse PDF, eu sempre boto as soluções bem mastigadas, passo a passo, para vocês não terem dúvida qual foi o procedimento que eu segui para chegar na resposta. Tá? Mas se tiver alguma dúvida ou coisa do tipo, é só me avisar, não tem problema não. Tá? Então, deixa eu só passar aqui. Esse aqui é só um playzinho, né? Eu botei como extra. Né? E a gente vai falar sobre isso aqui agora, que é o campo visual. Então, esse artigo aqui que eu escrevi, né, eu recomendo a leitura. Deixa eu voltar aqui, ó, que ele conta para você, especialmente esse aqui, ó, o que acontece com uma imagem, né, um corpo extenso, quando a gente coloca na frente do espelho. Né? Todos os pontos de uma figura, de um corpo extenso, quando eles são jogados para dentro do espelho, né, quando a gente vai procurar a imagem dele, ela sempre é invertida na horizontal. Tá? Essa inversão na horizontal o pessoal chama de enantiomorfismo, que é isso aqui. Tá? É a inversão horizontal da imagem. Tá? É isso aqui que explica o porquê da palavra ambulância ela ser vista ao contrário, ao olho nu. Né? Isso porque quando o cara for olhar no retrovisor, essa imagem daqui, quando ela entra no espelho, digamos assim, quando o cara for olhar através do espelho, ele vai ver essa imagem aqui correta, não de trás para frente. Ele vai ver corretamente. Porque quando a gente tem qualquer objeto que a gente coloca na frente do espelho, ele sofre uma inversão horizontal. Tá? Então, esse fenômeno aqui a gente chama de enantiomorfismo. Por isso que eu fiz todo esse artigozinho aqui bonitinho, explicando passo a passo. Né? Eu recomendo a leitura. Eu até já compartilhei com vocês. Tá? É só explicação, não tem nenhum número aqui, nenhuma conta. É mais só bate-papo mesmo. Tá? E essa é a explicação por que a palavra ambulância ela é invertida na horizontal. Porque quando a gente olha porque o motorista que está na frente, ele não vai girar o pescoço 180 graus, ele vai olhar para trás, né? Ele olha pelo retrovisor. Aí quando ele vai olhar pelo retrovisor, como o espelho, todo espelho tem essa capacidade de inverter a imagem, inverter a imagem na horizontal, ele vai olhar a palavra ambulância invertida. Aí ele vai ler certinho, ambulância. Beleza? E o nome desse fenômenozinho daqui é essa palavra estranha daqui, enantiomorfismo. Ela que produz esse fenômeno, o nome desse fenômeno que produz essa inversão na horizontal é o enantiomorfismo. Tá? É só um plus mesmo, só um plus mesmo, que a gente vê no cotidiano. Tá? Então vamos lá. Essa parte daqui é muito importante. A gente tem que conversar sobre isso. E eu vou dar bastante atenção para isso. Que é a ideia de campo visual de um espelho. Tá? É muito interessante quando a gente vai, sei lá, avaliar um apartamento ou coisa do tipo, os caras enchem o apartamento de espelhos, né? Ele enche a casa de espelho, assim, só para parecer que a casa é gigantesca, mas não é nada grande assim, né?
É tudo culpa desse aqui, do campo visual, né? Você tem a impressão que a região, né? Por exemplo, uma sala cheia de espelhos. Nossa, a sala é gigantesca, né? Você tem a impressão que tudo é enorme, né? Mas não é necessariamente isso, né? Se você tirar o espelho, você tem a sensação, nossa, é um cubículo, né? É por culpa desse campo visual que a gente vai ver agora, tá? Então, por exemplo, né? Então, nessa fotografia aqui que eu trouxe, sei lá, de algum apartamento, coisa do tipo, né? A pessoa colocou 9 espelhos assim na parede. Aí você tem a impressão, nossa, o quarto deu uma aumentada, né? Tem a sensação que aqui aumentou o espaço, digamos assim, né? Mas é porque a gente aumentou o nosso campo visual do ambiente, né? Não quer dizer que o espaço aumentou o tamanho, né? Então, a gente vai fazer exatamente o estudo agora desse fenômeno de campo visual, né? Quando a gente enche um ambiente de espelhos, a gente está aumentando o campo visual de toda a região. A gente consegue ver pontos dessa região, né, que antes não poderíamos ver. Graças ao espelho, a gente vai conseguir ver. Aí a gente começa a ter a impressão, nossa, esse espaço aqui está grande pra caramba. E não é nada disso, né? Então, pessoal de imobiliária aí, pô, vou encher o apartamento lá que eu quero vender de espelho, aí a pessoa vai entrar e vai falar, nossa, espaço grande, né? Mas ele não mostra nenhum número. Não, espaço grande, né? Pô, legal. Mas qual é a medida aqui dessa sala aqui? Aí a pessoa disfarça, não, essa sala aqui é grande, né? Não precisa de número, não. O tamanho é importante. É só você olhar com seus próprios olhos, né? O espaço é grande, né? É, realmente, vamos fechar o negócio, né? Mas é culpa do espelho, né? Culpa do espelho. E o lugar é pequenininho quando arranca o espelho. Então, ó, então, como é que a gente vai fazer o estudo de campo visual? É a coisa mais fácil do mundo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu peguei esse espelho azul e botei um observador aqui nesse ponto azul. Aí, como é que a gente vai fazer o estudo do campo visual para esse observador daqui? É muito, muito, muito fácil, tá? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é observar onde é que o espelho está presente. Por exemplo, o espelho está presente nessa parede verde aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse observador e eu vou imaginar esse observador daqui para para dentro do plano do espelho. Isto é, eu vou pegar esse ponto azul aqui, que é o ponto onde é que está o observador, esse olho, e vou traçar uma reta aqui, ó. Vou traçar uma reta vertical aqui, assim, pontilhado vertical assim, tá? Perpendicular ao plano do espelho, isto é, a parede. Eu vou pegar esse observador daqui e vou rebater para dentro da parede, né? Dentro do plano do espelho. Então vamos supor que aqui tem 10 centímetros, né? Vou botar aqui 10 centímetros. Eu vou pegar essa mesma distância de 10 centímetros, esse pontinho azul aqui, e vou rebater para dentro do espelho, também de 10 centímetros, para dentro da parede. Então, eu vou pegar esses 10 centímetros e vou rebater para cá, 10 centímetros aqui. Então, esse novo ponto azul, ele vai estar aqui. Eu estou imaginando que o observador está atrás do espelho. Tá? Aí, como é que a gente faz para descobrir agora o campo visual do observador mesmo, o original? Eu vou pegar esse ponto azul aqui, que é como se fosse um ponto, o observador dentro do espelho, e vou fazer o quê? Eu vou, a partir desse pontinho azul, eu vou provocar isso aqui, ó. Eu vou prolongar umas retas assim, ó. Vou sair sempre do ponto azul, ó, e vou prolongar, ó, fazer umas retas assim, ó, que vão bater nas extremidades do nosso espelho. Então tem essa extremidade aqui e tem essa aqui. Então, ignorando o meu Parkinson, né, mais ou menos assim, ó, tá bom? Então, esse observador aqui, eu vou chamar de Ozinho aqui, ó. Esse observador aqui, entre aspas, né? Eu peguei o observador de verdade, imaginei que ele está dentro da parede, né? Dentro do plano do espelho. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou prolongar retas que passam pela borda do espelho. Tá? Toda essa região daqui, ó, toda essa região daqui, que eu estou marcando, ó, é o campo visual dessa pessoa. Né? É o campo visual do observador de verdade. Esse aqui. Tá? Então, ó, eu vou transformar essa imagem aqui numa imagem melhor, né? Porque senão o Parkinson aqui está gritante. Tá? Mas a primeira coisa que a gente faz, eu vou repetir tudo. Tá?
Primeira coisa que a gente faz é colocar esse observador daqui para dentro da parede, dentro do plano do espelho. Né? O plano do espelho nada mais é do que você prolongar o espelho para a esquerda e prolongar o espelho para a direita. Essa linha verde daqui é o que a gente chama plano do espelho. O segundo passo é a gente pegar essa distância do observador até esse plano e rebater para dentro do plano. Tá? Por isso que o cara botou até aqui, ó, a linha. Tá? Então, vamos supor que aqui tem uma distância. Opa! Que aqui tem uma distância de 20 centímetros. A gente vai imaginar que esse observador, esse pontinho azul, está para dentro do espelho, com também 20 centímetros, para dentro do plano do espelho. Né? Esse seria o segundo passo. E depois a gente faz o quê? Né? A gente vai pegar esse pontozinho aqui, que é um observador imaginário, digamos assim, que a gente está imaginando, e a gente vai prolongar duas retas. Uma reta que vai bater numa borda do espelho, essa daqui vai prolongar e vai embora, e a gente vai prolongar outra reta daqui, como essa laranja daqui, e vai sair do ponto azulzinho aqui, que está dentro do plano do espelho, e vai bater na outra extremidade do espelho e vai seguir em frente. Aí o que significa? Essa região daqui, ó, pintada de verde, é o campo visual do observador. Então, para esse observador, deixa eu ver se tem mais uma imagem. Aqui, ó. Para esse observador daqui, ele consegue enxergar todo mundo, ó. Ele consegue enxergar todo mundo que está nessa região. Ele vai enxergar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, graças ao espelho. O campo visual dele foi bem ampliado. Né? Ele pode enxergar muita coisa que antes ele não poderia enxergar. Então, mas se tiver um objetozinho aqui fora dessa região, né, um objetozinho aqui fora, ele não vai conseguir enxergar, infelizmente, porque está fora do campo visual dele. Ele não consegue enxergar. Então, então só repetindo. Primeiro eu pego o observador, jogo para dentro do espelho, no plano do espelho, e prolongo essas duas retas. Uma passando numa extremidade do espelho e a outra passando na outra extremidade do espelho. Vou embora. Aí vai nascer o nosso campo visual. Então, até se tivesse uma parede aqui, um paredão aqui, né? Como é que a gente enxerga tudo que está acontecendo do outro lado, graças ao espelho? Como é que a gente descobre o campo visual? Rebate o observador para dentro do espelho e faz uma prolongação, faz um prolongamento aqui, né? Um prolongamento aqui batendo numa borda do espelho e outro prolongamento batendo em outra borda do espelho e indo embora. Tá? Qualquer objeto, se tiver um objeto aqui pertinho da parede, né? Um objetozinho aqui, pertinho da parede, graças a essa parede aqui, esse observador ele não consegue ver. Mas será que ele vai conseguir enxergar esse objeto daqui usando o espelho, o auxílio do espelho? Né? Então, a gente joga esse observador para dentro do espelho, faz o prolongamento, os dois prolongamentos, e a gente descobre que o campo visual que essa pessoa tem, graças a esse espelho, não consegue englobar esse objeto. Não consegue englobar esse objeto, ele está fora do campo visual. Então, ele não vai conseguir enxergar esse objeto, infelizmente. Tá bom? Então, é basicamente isso. É só a gente fazer esse prolongamento aqui que a gente cobre o campo visual. Muito fácil. Tá? Então, ó, eu trouxe até um exemplo aqui. Ó, Maria posiciona-se num ponto A diante de um espelho plano. Então, a Maria está aqui, no ponto A. E aqui tem um espelho. Por reflexão no espelho, Maria consegue ver a imagem de Pedrinho posicionado no ponto B. Né? Então, o Pedro está aqui e a Maria está aqui. Será que ela, utilizando esse espelho, será que ela consegue enxergar o Pedro? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar, entre aspas, jogar a Maria para dentro do espelho. Né? Então, com a mesma distância. Então, aqui vai acontecer o quê? Eu pego 6 quadradinhos para frente. Eu vou jogar 6 quadradinhos para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a Maria está aqui. Ó. A imagem da Maria, né? A Maria virtual aqui. Vou botar assim, Maria entre aspas. Tá? E agora, o que a gente faz para descobrir o campo visual da Maria? Né? Deixa eu pegar aqui outra cor. A gente vai pegar esse ponto aqui, que a gente rebateu da Maria para dentro do espelho,
e a gente vai fazer alguns prolongamentos. Por exemplo, esse aqui, ó, passando pela borda do espelho. Essa borda aqui, essa outra borda aqui, ó, e vai embora. Esses prolongamentos aqui, eles vão embora. Então, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Então, toda essa região daqui, ao redor da Maria, ela consegue enxergar graças a esse espelho E aqui. Não? Mas essa região aqui que eu marquei, né, ela vai mostrar o limite do campo visual que a Maria vai ter graças ao espelho. E como o Pedro está numa região fora dessa região verde daqui, ela não vai conseguir enxergar o Pedro, porque ele está fora do campo visual dela. O campo visual dela é isso aqui, ó, campo visual. Ela não vai conseguir enxergar o Pedro, tá bom? Então só repetindo, olha como é que é fácil. Você vai pegar o observador, vai jogar para dentro do espelho e vai prolongar essas retas aqui, passando pelas extremidades do espelho. Aí vai nascer essa região grandona aqui. Essa região daqui é o que a gente chama de campo visual. Qualquer objeto aqui dentro desse campo aqui, a pessoa enxerga graças ao espelho. Mas qualquer objeto fora, como é, por exemplo, Pedro, ela não vai conseguir enxergar graças ao espelho. Né? Porque o Pedro está fora do campo visual da Maria. Beleza? Não tem conta, é só desenho mesmo. É só desenho mesmo. Beleza? Não? Qualquer dúvida, é só me avisar. Ah, é que eu botei no Photoshop, né? Ficou bem melhor. Então, eu pego a posição da Maria, jogo para dentro do espelho e faço uns prolongamentos. Ó. Esse aqui, e toda essa região daqui ó, é o campo visual dela. Como o B está fora, ela não vai conseguir enxergar o B. Né? Então, ó, poderia ter infinitos objetos aqui, outro lá fora, e a questão poderia perguntar: quais desses objetos aqui ela consegue enxergar? Só quem está aqui dentro. Qualquer objeto aqui fora, ela não consegue enxergar. Beleza? Então, se ela quisesse ver o Pedro, ela teria que andar para a esquerda. É, exatamente. Porque poderia ter até uma paredezinha aqui, né? Que ela não consegue olhar olhando só para o lado, né? Então, ela pensou, pô, vou usar o espelho, mas será que com o espelho eu consigo enxergar? Será que esse campo visual ele consegue fazer isso aqui? Né? De ir para o outro lado, conseguir englobar isso tudo? Né? A gente viu que não existe, não é exatamente essa reta azul, verde aqui, né? Então, mesmo com a parede aqui e com auxílio do espelho, ela não consegue enxergar o Pedro, tá bom? O pessoal usa muito espelho para dar para ter um campo visual melhor da casa e tudo mais, uma noção de profundidade melhor, né? Ver pontos que não dá para ver sem o espelho, né? Mas nesse caso aqui, infelizmente, ela não consegue ver porque ele está fora, bem fora do campo visual dela. Beleza? Então, Entendi. qualquer dúvida é só perguntar. Obrigado. Aí para a gente terminar, né, tem dois bizus aqui que eu quero conversar com vocês sobre reflexão, que é eita passado de isso, que é mudança, corpo de bombeiros inteiro. Né? Então, tem dois assuntos que eu gostaria de comentar, que é a translação de espelhos, que é muito fácil. O que acontece quando a gente pega um espelho e mexe no espelho, empurra o espelho para frente ou para trás? Né? O que acontece com a imagem? Né? Então, por exemplo, é muito fácil isso. Né? Translação é mover o espelho. Tá? Mover para frente ou para trás? Para frente ou para trás. Eu coloco um objeto na frente desse espelho laranja daqui. Mas vamos supor que eu vou mexer nesse espelho. Eu vou empurrar o espelho para trás ou para frente. O que vai acontecer com a imagem? A imagem ela vai para frente, vai para trás também. Né? Se eu recuo o espelho apenas uma unidade para trás, será que a imagem ela recua para trás também? Em apenas uma unidade? Ou se ela recua mais do que isso? Né? Esse tipo de questão daqui é muito fácil. É muito fácil. Né? Eu vou fazer uns exemplos com vocês, vocês vão ver que é ridículo, é bem tranquilo. Né? Então, ó, o que eu gostaria de demonstrar para vocês é isso aqui. Ó. Por exemplo,
Vamos supor que eu peguei esse espelho laranja, você está na frente do espelho. O espelho é um daqueles espelhos que tem tripé, né, que tem um pezinho, que não está colado na parede. É um espelho que dá para você mexer nele. Se você pegar esse espelho daqui e recuar esse espelho para trás, né, eu vou recuar esse espelho para trás aqui. Antes ele estava aqui nessa posição, eu vou recuá-lo para trás em 20 centímetros. Você vai empurrar o espelho, que ele pode ficar de pé, é um tripézinho, né? Você recua ele 20 centímetros para trás. Né? O que, que vai acontecer com a imagem? A imagem ela vai recuar também, mas ela não vai recuar também 20. Né? Ela vai recuar o dobro disso. Né? Ela vai recuar, ela vai para trás 40 centímetros. Né? Eu até botei essa relação daqui para vocês, para ficar mais fácil. É decorado mesmo que tudo que você faz no espelho, tudo que você faz no espelho, a imagem faz o dobro. Então, se você pegar o espelho e recuar o espelho 10 centímetros para trás, a imagem também vai para trás. Mas ela não vai para trás 10 centímetros. Ela vai para trás 20. Ela sempre vai. A imagem sempre vai fazer o que o espelho faz em dobro. Tá? Então, esse tipo de questão daqui é muito, muito fácil da gente matar. Então, por exemplo, não? Então, por exemplo, eu tenho essa situação daqui. Não, isso aqui é demonstração, não precisa se preocupar. Essa demonstração aqui não precisa se preocupar. Mas o que, que acontece? Eu vou fazer esse exercício aqui para vocês verem como é que é tranquilo. Uma pessoa está a 2 metros de um espelho, né? Então né? A imagem ela obedece o objeto, ela também vai estar a 2 metros do espelho, mas só que para dentro do espelho. Tá? Então, isso aqui é o O, eu vou chamar de O de objeto, e isso aqui é o I de imagem. Tá? Então, se a pessoa está a 2 metros na frente do espelho, a imagem também está a 2 metros para dentro do espelho. Mas o que, que acontece quando eu faço isso aqui? Ó? O espelho antigamente ele estava aqui. Eu vou botar um laranja aqui, vou botar um amarelo, não sei se vai ficar tão visível, né? O amarelo é meio ruimzinho. Vou botar um laranja aqui. O espelho antes estava aqui, nessa posição. A pessoa recuou o espelho para trás, né? Antes, o espelho estava no marco zero. Ele recua esse espelho daqui em 2 metros. O espelho foi recuado 2 metros para trás. E ele pergunta, onde que vai estar essa imagem? Então, se você recuou, o observador está parado. O objeto está parado. Eu só mexi no espelho. Se eu empurrar esse espelho 2 metros para trás, a imagem que antes estava aqui, ó, no marco 2, ó, ela vai para onde? Se o espelho recuou 2 metros, a imagem ela vai recuar o dobro. Ela vai recuar, ó, 4 quadrados desse. Ela vem parar aqui, ó. Então, se eu recuei o espelho 2 metros, a imagem que ela estava aqui antes, né? Ela vai recuar 4 metros. Então ela vai parar ó, nesse marco aqui. Ó. Então aqui é 2, 3, 4, 5, 6. Ela vem parar aqui ó, no marco 6. Ó. Beleza? Então, tudo que você faz no espelho, recuei o espelho, botei o espelho para trás. 2 metros. A imagem, ela recuou, foi para trás também, mas foi o dobro, foi 4. Se você aproximasse o espelho 1 metro para sua frente, né, para o seu rosto, né, a imagem que está lá atrás, ela ia dar um salto para frente, ela ia chegar também pertinho de você. Mas se você aproximar o espelho do seu rosto 1 metro, por exemplo, né, você trazer o espelho para cima de você 1 metro, a imagem vai ficar desesperada, ela vai recuar 2 metros, nesse caso. Tá bom? Tudo que o espelho faz, a imagem sempre faz o dobro. Tranquilo isso? Não? Muito fácil isso. Muito fácil isso. Isso não tem conta. É só meio que um comparativo só. Beleza? Tá? Isso aqui é demonstração, não precisa se preocupar com isso. Acho desnecessário perder tempo com isso. Tá? Esse aqui é o penúltimo tópico. Penúltimo tópico, que é a rotação.
Rotação do espelho. Translação é mover para frente ou para trás. E rotação? Né? Rotação, eu já dando um pequeno spoiler, a gente viu que tudo que o espelho faz, tudo que o espelho faz, a imagem faz o dobro. Então, se eu rotacionar o espelho agora, em, por exemplo, 15 graus, qual vai ser a rotação da nossa imagem? Vai ser o dobro. Vai ser o dobro. É exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, eu botei aqui essa. Não precisa se preocupar toda essa imagem, difícil não. Só precisa entender isso aqui. Ó. O que significa isso aqui? Não? Esse deltazinho daqui é a rotação da imagem. Rotação da imagem. Só vou pedir para vocês deixarem anotados. Imagem. Opa, imagem. E esse daqui é a rotação do espelho. Rotação do espelho. Tá? É muito fácil. Então, toda vez que a gente tem um espelho e eu rotacionar esse espelho em 30 graus, a imagem ela não pode ficar parada no lugar. Ela tem que rotacionar junto. Né? Ela tem que obedecer o espelho. Mas ela sempre vai fazer o dobro da ação do espelho. Então, peguei o espelho aqui, mudei ele de posição, que ele estava aqui perto do. Aqui no meu quarto, tá muito ruim aqui. Eu vou posicionar, eu não vou tirar ele do lugar, só vou rotacionar ele para ele encaixar melhor aqui na parede. Se você, vou rotacionar esse espelho aqui em 60 graus. Rotacionei aqui o espelho em 60 graus porque eu quis, por algum motivo. Rotacionei o espelho em 60 graus. O que vai acontecer com a imagem? A imagem vai rotacionar o dobro, vai rotacionar 120. É sempre assim. É sempre assim. A imagem sempre faz o dobro da ação do espelho. É muito fácil, muito fácil. Perdão. Então, vamos fazer um exemplozinho. Né? Aqui nesse exemplo, ele fez o quê? Ele pegou um espelho que estava aqui nessa posição original, ó, e rotacionou esse espelho. Ele desceu esse espelho aqui, ó, até aqui embaixo. Ele rotacionou em 30 graus. Ó, tá? Ele rotacionou em 30 graus. Aí ele pergunta, poxa, se você rotacionou o espelho em 30 graus, qual foi a rotação total, então, da imagem? Onde é que a imagem foi parar? Né? A imagem, ela vai fazer isso aqui, ó, o dobro do espelho. Então, o ângulo que a imagem rotacionou junto com o espelho foi o dobro. Então, foi 60. Tá? Então, o ângulo da imagem é sempre o dobro do espelho. Tá? É muito trivial, é muito fácil isso. Então, translação, se você empurrar o espelho para trás 1 metro, a imagem vai recuar, né? Ela também vai para trás, porque ela obedece o espelho, mas ela vai fazer o dobro, ela vai recuar 2. E rotação é a mesma ideia, ela vai sempre fazer o dobro. Então, se você pegou um espelho qualquer e rotacionou em 45 graus, por exemplo, rotacionei o espelho aqui em 45 graus, onde é que foi parar a imagem? O que a imagem fez? A imagem também vai rotacionar, porque ela obedece o espelho, mas ela vai rotacionar em o dobro, ela vai rotacionar em 90. É sempre o dobro. É sempre o dobro. Não tem nada assim de assustador, não. Mas depois eu recomendo até que vocês façam os exercícios que tem na apostila. E tem muito exercício ali bom. E se tiver dificuldade nas questões, é só procurar. Não tem problema, não tem mistério. Tá? Beleza? Esse conteúdo aqui ele é muito fácil. Ele é muito fácil de reflexão. Beleza? E esse aqui é o último tópico. Tá? Esse aqui é o último tópico. Imagens de um objeto entre dois espelhos. Tá? Vou dar um exemplozinho aqui. Tá? Por exemplo, esse aqui. Ó. Né? Só um minutinho, só um minutinho. Alô? Perdão, perdão. Então, o que acontece quando eu coloco um objeto qualquer na frente de dois espelhos planos, né? Esse tipo de questão aqui é muito fácil. É quando ele pergunta para você quantas imagens nós podemos formar quando eu coloco um único objeto
na frente de dois espelhos assim. Né? Como que a gente resolve? É muito fácil, muito fácil. Tá? Então, a fórmula que a gente vai ter que utilizar vai ser essa daqui. Ó. Nossa, que coisa assustadora, né? Não, mas eu vou fazer um exemplo, vocês vão ver que é muito fácil. Tá? A quantidade de imagens, esse N aqui é a quantidade de imagens, tá? A quantidade de imagens que a gente vai encontrar dentro de todo esse espelho daqui, ó, é porque aqui, na verdade, só tem dois espelhos. Esse aqui assim, né? E esse outro aqui, ó. Só tem dois aqui. Tá? E ele pergunta assim para você, quantas imagens, quantas moedas, né? Quantas figurinhas do outro lado eu posso enxergar quando eu uso dois espelhos desse tipo aqui. Né? Só vai depender de uma única informação, só uma informação. Só vai depender do valor desse ângulo aqui, ó. O ângulo entre os dois espelhos planos. Tá? O valor entre esses dois espelhos planos aqui é o que vai determinar quantas figurinhas, quantas imagens a gente vai ver do outro lado. Tá? Então, ó, vou pegar aqui alguns exemplos. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse caso daqui, eu coloquei dois espelhos, ó, formando 90 graus entre os dois. Aí ele pergunta quantas imagens a gente vai ver dentro dos espelhos. Vai ser o quê? 360 divididos pelo ângulo entre os dois espelhos. Como aqui vale 90 graus, eu vou inserir aqui 90 graus. Tá? Então vai ficar 360 divididos por 90, que vai dar 4, e a gente sempre retira 1. Tá? Então vai dar 3 imagens. Beleza? Então, ó, a gente pode até observar aqui no experimento, né? Eu tenho uma imagem, duas, 3 imagens. Tá? Então, eu tenho 3 imagens formadas entre esses dois espelhos planos aqui, que formam 90 graus entre si. Tá bom? Mas o que? Vou fazer outro experimento. Vou mudar o ângulo aqui entre os dois. Eu apertei um pouquinho, né? Agora eu botei ó, o ângulo entre os dois valendo de 60 graus. Tá bom? Quantas imagens nós podemos formar quando eu pego esses dois espelhos aqui, planos, né? Esse espelho aqui. E esse outro espelho aqui. Tá? Eu botei 60 graus entre os dois espelhos. Né? Quantas figurinhas, quantas imagens nós podemos enxergar, né? Então, é a mesma ideia, né? É a mesma fórmula. Agora, aqui no lugar desse ângulo aqui, é o único dado que vai variar, né? Vai depender do ângulo entre os dois espelhos. Então, eu vou fazer uma simples divisão. 360 divididos por 60, corta os dois zeros. 36 divididos por 6 vai dar 6. E eu sempre retiro 1. Então, 6 menos 5, perdão, 6 menos 1 vai dar 5. Esse aqui, ó, essa daqui é a quantidade de figuras que a gente vai ver lá dentro dos espelhos. Uma quantidade de imagens. Tá bom? Então, você pode até rabiscar aqui, ó. Observar aqui, ó. Uma imagem, duas imagens, três imagens, quatro imagens, cinco imagens. Aí bateu. Bateu com o experimento. Tá bom? Então, basicamente, né? Basicamente, a ideia de reflexão está ao redor disso. Isso aqui é o fundamento de como é que funcionam espelhos. Tá bom? Se vocês tiverem qualquer dificuldade com o que está na apostila ou qualquer exercício, me procurem. Me procurem. Mas o conteúdo de reflexão, ele é esse mesmo. Eu vou mandar para vocês o resumo desse conteúdo aqui, esse resuminho aqui, pelo WhatsApp, para vocês realizarem uma leitura e tudo mais, revisarem, né? Porque esse conteúdo é bem fácil. Ele não tem nada assim assustador. Não tem nenhuma daquelas fórmulas lá insanas, né? E a gente viu no início, né? Ele é mais direto. O conteúdo de reflexão é bem rápido. Se vocês tiverem qualquer dificuldade na, na solução desse exercício, é só me procurar. Eu vou pegar o. Eu vou pegar o. Deixa eu abrir aqui. O conteúdo e vou mandar para vocês. Eu já deixei pronto. Já deixei pronto. Vem aqui na.
Cadê? Tá aqui. Lá embaixo. Reflexão. Tá? Gabarito comentado. Tá? Aí aqui eu já resolvi todo o capítulo 9 da apostila de vocês. Tem todos os bizus aqui, todas as informações. Se vocês sentirem qualquer dificuldade, alguma questão dessa, né, alguma parte aqui desse conteúdo, é só me procurar, tá bom? Mas eu já deixei o gabarito pronto de todas essas questõezinhas aqui. Tá? Aí qualquer coisa é só me procurar, beleza? Beleza, professor. Obrigada, professor. Valeu. Bom fim de semana. Nada. Tchau, gente. Um bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, me procurem. Não tenham vergonha. Pode me encher o saco. Ok. Que a prova está chegando, Tchau, então professor. pode me infernizar à vontade. Não tem problema. Tá? Beleza, É isso, bom pessoal. final de semana. Bom final de semana para você também. Tchau.